Ah, o Natal. O Natal é responsável por reunir as famílias e ajudar as pessoas na difícil tarefa de superar suas diferenças. Mas, lamentavelmente, no caso de hoje, não foi bem assim que aconteceu. E podemos dizer que a véspera de Natal da família Anderson se tornou uma noite absolutamente infeliz. Bateu curiosidade, né? Mas calma, calma, que eu e meu amigo Marcos do canal O Insólito vamos contar essa história para vocês. Hoje o Marcos é nosso convidado de honra e já vamos contar todos os detalhes deste caso horrendo. Fala aí, Marcos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Insólito. Bruno, muito obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui hoje com você para apresentar mais um caso criminal. No interior do estado norte-americano de Washington, mais precisamente na cidade de Carnation, vivia o casal Wayne Scott Anderson e sua esposa Judy Anderson. Na época dos fatos, Wayne Scott estava com 60 anos de idade e trabalhava como engenheiro na empresa Boeing. Isso mesmo, a famosa montadora de aviões. E a Judy estava com 61 anos de idade e trabalhava no departamento de conferências no Correio dos Estados Unidos. O casal teve 3 filhos, sendo 2 meninas, que receberam os nomes de Mary e Michelle, e também um menino, que recebeu o nome do meio de seu pai. Então, ele se chamava Scott. Embora eu tenha dito meninos e meninas, a essa altura todos eles já eram adultos. Antes de prosseguir, eu preciso explicar para vocês, galera, que a partir desse momento nós vamos deixar a Mary de lado e praticamente não vamos mais falar sobre ela. E isso vai acontecer porque, assim que esse caso ganhou o noticiário e se tornou exageradamente midiático, ela solicitou na justiça que sua imagem fosse preservada e o juiz responsável por analisar o pedido concedeu esse direito. Então, com isso, ela conseguiu se manter em total anonimato. Bom, em determinado momento desta narrativa, a Michelle conheceu um homem chamado Joseph Thomas McEnroy. E assim como nos contos de fada, aconteceu aquela história de amor à primeira vista. Parecia mesmo que os dois foram feitos um para o outro, e para dizer a verdade, não demorou muito para que eles assumissem um relacionamento sério. No final das contas, o Joseph era extremamente apaixonado pela Michelle, e a prova disso era que as pessoas mais próximas do casal afirmaram que ele era capaz de fazer qualquer coisa por ela. Também era muito nítido para quem observava de fora o relacionamento do casal de pombinhos que a Michelle exercia um certo controle emocional muito forte em cima do Joseph. Parece que ela se aproveitava do amor que ele sentia por ela, e isso ficava muito claro para todos. Alguns diziam que o relacionamento deles era como se ela fosse a cabeça e o Joseph o corpo. Conforme o tempo foi passando, as suspeitas de todos se confirmaram, e chegou um momento que o Joseph só fazia o que a Michelle permitia, ou ordenava que ele fizesse. Depois de um bom tempo de namoro, o jovem casal decidiu que tinha chegado o momento de dar um passo adiante na relação e viverem juntos. Mas apesar de os dois concordarem com isso, havia um detalhe muito importante. Eles não pretendiam se casar naquele momento. Morar juntos já era o suficiente. E parecia uma ótima ideia. O pai de Michelle, o Sr. Wayne, tinha um trailer que ficava no quintal da propriedade dele. E a Michelle achou que seria maravilhoso se ela pudesse morar ali com seu namorado. Ela estava meio sem grana para comprar ou mesmo alugar um espaço mais confortável e com certeza aquela seria uma boa oportunidade de economizar os poucos dólares que ainda restavam de sua conta de poupança. Até porque, pouco tempo antes de conhecer o Joseph, ela tinha emprestado todas as suas economias, que na época correspondiam a cerca de 40 mil dólares, para o seu irmão Scott. E falando no Scott, pessoal, na época de todos esses acontecimentos, ele estava casado com uma mulher chamada Erica, de 32 anos de idade. E juntos eles tiveram 2 filhos, chamado Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3 anos, à época.
A família era muito unida e passava todos os feriados e datas comemorativas juntos. No entanto, essa harmonia foi totalmente abalada quando Scott não conseguiu pagar o dinheiro que tinha emprestado de sua irmã Michelle. Como vocês já devem imaginar, tudo que envolve dinheiro naturalmente termina em brigas e desentendimentos. A Michelle estava furiosa, porque, como eu disse para vocês, ela emprestou quase tudo que tinha em sua conta poupança e agora tinha recebido a notícia de que não receberia os valores de volta. E para piorar ainda mais as coisas, ela e o seu namorado já estavam morando no trailer, quando seu pai decidiu que, a partir do próximo mês, ele cobraria aluguel mensal e esse custo não estava previsto no orçamento do casal de namorados. O que mais deixava a Michelle irritada era que, se ao menos ela tivesse recebido o dinheiro de volta, ela poderia procurar um outro lugar para morar, mas agora ela estava sem dinheiro e seu pai estava querendo receber o aluguel do trailer. Bom, a essa altura, todos nós já podemos imaginar o quanto o relacionamento daquela família estava inflamado, não é? Conforme os dias foram passando, aquela atitude do Wayne em cobrar o aluguel de sua filha foi despertando uma fúria incontrolável na Michelle. Não se sabe se ela não conseguiu controlar a raiva que estava sentindo de seu irmão e acabou canalizando tudo contra o seu pai. Mas o fato é que ela estava com um ódio terrível do Wayne, e a partir daí ela começou a envenenar seu namorado Joseph, falando que durante toda a sua infância e adolescência ela tinha sido vítima de seu próprio pai, e que não foram poucas as vezes que ele tinha abusado dela. Bom, esses desabafos de sua namorada foram suficientes para convencer o Joseph a agir e fazer coisas terríveis. É importante dizer que esses abusos que a Michelle acusou seu pai, na verdade nunca foram comprovados, mas serviram de motivação para o que veio a seguir. Então agora, finalmente, nós chegamos no dia 24 de dezembro de 2007. Essa data era a véspera de Natal e, portanto, uma das datas mais importantes para toda a família. O Natal tem a linda missão de ser a data onde todas as diferenças são deixadas de lado e as famílias se reúnem, se abraçam, riem juntos, trocam presentes e tudo fica bem. Pelo menos é assim que acontece na maioria das famílias. Mas, lamentavelmente, não foi bem assim que aconteceu com a família Anderson. Na tarde do dia 24 de dezembro de 2007, Michelle e Joseph saíram de seu trailer em direção à casa dos pais da Michelle. A Judy, mãe da jovem, estava preparando a refeição que a família iria comer durante a ceia de Natal. Era tradição da família que naquela data o Scott com sua esposa Erica e seus filhos Olivia e Nathan, além, é claro, da Michelle com seu namorado Joseph, todos se reunissem e passassem aquela data comemorativa juntos. Isso era a regra naquela família. Assim que chegaram na casa, o Joseph foi até os fundos e ficou na cozinha conversando com a Judy, enquanto ela preparava o jantar. Já a Michelle, ela ficou na sala com seu pai conversando sobre outros assuntos e se queixando de como estava difícil sua vida financeira. Ninguém sabia de nada, mas o jovem casal tinha planos diabólicos para aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde quando a Michelle sacou uma arma que tinha levado escondida em sua jaqueta e a apontou para o seu próprio pai. Ele não achou que ela fosse capaz, mas na sequência ela puxou o gatilho. Talvez como uma espécie de sinal do espírito natalino, a arma emperrou e a Michelle não conseguia entender o que tinha acontecido. Quando seu pai percebeu que aquela não era uma brincadeira de mau gosto, e sim um ataque que não deu certo, ele começou a discutir com ela porque não queria acreditar no que sua filha estava disposta a fazer. Essa calorosa discussão foi rapidamente interrompida pelo Joseph, que ao perceber o que estava acontecendo, veio correndo em defesa de sua namorada, e infelizmente ele também portava uma arma de fogo. Joseph disparou sem hesitar contra o seu sogro, acertando a cabeça do Sr. Wayne. Em seguida, ele correu até a cozinha e disparou contra sua sogra, que foi atingida também na cabeça, mas pelas costas, enquanto tentava fugir do seu fúnebre destino. Muito tempo mais tarde, Joseph disse em seu depoimento
que fez tudo isso por amor, e principalmente porque a imagem do Sr. Wayne abusando de Michelle não saía de sua cabeça. Bom, voltando para o dia do ataque, após terminar com a vida do casal, Joseph e Michelle moveram os corpos e ficaram esperando pelo Scott e sua família, que, como de costume, chegariam dali algumas horas para a majestosa ceia de Natal. Enquanto isso, o peru que estava no forno e tinha sido preparado carinhosamente pela dona Judy para alimentar a sua família naquela data festiva, ficou pronto. Sem muita paciência para esperar e agitados pela adrenalina, o casal Michelle e Joseph acharam que seria uma boa ideia fazer uma boquinha antes dos outros convidados chegarem. Afinal de contas, eles tinham carregado peso e estavam cansados. Eles brindaram e comeram lentamente o generoso jantar da mamãe. Por volta das 19 horas, o Scott, irmão da Michelle, chegou com sua família e assim que entraram na casa, eles foram recebidos a tiros. O Scott foi o primeiro a ser atingido e perdeu a vida quase que instantaneamente. A Erica foi atingida logo que entrou também, mas como a bala passou de raspão, ela teve tempo de pegar o telefone e ligar para a emergência. Lamentavelmente, essa ligação não durou mais do que 30 segundos. No final das contas, Joseph e Michelle se depararam com um grande dilema. O que fazer com a Olivia e o pequeno Nathan, os filhos da Erica e do Scott? Em depoimento mais tarde, o casal de monstros explicou que após alguns minutos de conversa, eles chegaram à conclusão de que seria pior para as crianças se eles tivessem que crescer com a lembrança da morte de seus pais, e por isso optaram por tirar a vida das crianças também. Depois de terminar o serviço, o casal saiu pela porta da frente, trancou o portão da residência e partiu para uma viagem aparentemente sem rumo. Eu digo isso porque, primeiramente, eles seguiram em direção à fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, mas depois de algumas horas, eles deram meia volta e seguiram em direção ao estado de Nevada, que fica do lado totalmente oposto para o lado que eles estavam dirigindo. O que parece é que eles não tinham acertado direito os detalhes do que eles fariam após a ceia sangrenta. Como a Erica tinha conseguido ligar para a polícia segundos antes de perder sua vida, a central rastreou o endereço da chamada e decidiu mandar uma viatura para verificar, o que poderia estar acontecendo naquela residência. Quando os policiais chegaram na casa da família Anderson, eles perceberam que o portão estava trancado e que as luzes já estavam apagadas. A casa estava iluminada apenas pelas luzes de Natal e, por conta disso, eles acharam que estava tudo bem e optaram por não forçar a entrada. No dia 26 de dezembro de 2007, passadas as festas natalinas, a Judy deveria bater o ponto no trabalho normalmente, mas ela não apareceu e isso causou bastante estranheza. Sua melhor amiga, uma senhora chamada Linda Tielli, desconfiou da estranha ausência de Judy, porque ela não costumava faltar ao trabalho, principalmente sem avisar. Então, quando terminou o expediente, ela decidiu dar uma passadinha na casa da amiga para verificar se estava tudo bem. Linda também se deparou com o portão trancado, mas diferente dos policiais que estiveram na casa alguns dias antes, ela deu a volta no cercado e entrou na propriedade da família. Em seguida, ela foi até a porta da frente da residência, bateu na porta, chamou por sua amiga, mas ninguém respondeu. Linda então tocou a maçaneta e percebeu que a porta estava destrancada. Quando entrou na casa, ela se deparou com uma cena horrível. Sua amiga e toda a família estava espalhada pela casa, todos já sem vida. A mulher imediatamente telefonou para a polícia e os oficiais chegaram rapidamente. Eles isolaram a cena do crime e poucos minutos depois, o casal Michelle e Joseph chegaram. Eles aparentavam estar surpresos com tudo o que estava acontecendo e explicaram para as autoridades que estavam fora de casa desde a véspera de Natal e não faziam ideia de quem poderia ter feito algo tão horrível com sua família. Embora demonstrassem estar surpresos com tudo aquilo, nenhum dos dois se emocionou. Aliás, muito pelo contrário. Os oficiais que trabalharam na ocorrência mais tarde disseram que o casal estava totalmente apático e, por isso, eles foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimentos e esclarecimentos.
Num primeiro momento, a Michelle disse que eles pretendiam passar o Natal no Canadá, mas disse que depois o casal mudou de ideia e decidiu que seria legal se casar em Las Vegas, bem na noite de Natal. Os investigadores acharam aquela história muito estranha, principalmente porque se a intenção era passar o Natal no exterior, eles teriam um planejamento mais bem traçado. Mas ao invés disso, pessoal, a versão deles era de que no meio do caminho deu a louca nos dois e eles resolveram ir para Las Vegas, que como já sabemos ficava na direção totalmente oposta do Canadá. Fora tudo isso, o mais estranho é que a Michelle disse que eles acabaram desistindo de ir para Las Vegas também porque se perderam no meio do caminho, e então decidiram voltar para casa. E claro que essa história toda não convenceu ninguém, e a partir desse momento os oficiais começaram a tratá-los como suspeitos. Eles nem precisaram apertar muito e o Joseph acabou confessando tudo. Ele disse que não queria ter feito o que fez, mas que a Michelle o deixou muito sensibilizado ao revelar que era abusada pelo próprio pai. Ele contou ainda que o plano do casal era chegar em casa em um dia aleatório e descobrir os corpos de seus familiares. Tecnicamente, para eles, esse seria o álibi perfeito, mas os planos foram frustrados quando a Linda descobriu o massacre antes deles e acionou a polícia. Além de tudo isso, Joseph revelou também que Michelle estava muito irritada por seu irmão não ter devolvido o dinheiro que ela emprestou, e esse foi o motivo da morte dele e de sua esposa Erica. Quanto às crianças, o casal pensou que seria muito traumático para eles crescerem depois de terem presenciado a morte dos pais, e além disso, eles não queriam correr o risco de deixar testemunhas, e por isso decidiram interromper a vida daqueles anjinhos. Durante todo o interrogatório, a Michelle se manteve calada e o Joseph chorava, soluçava e tinha um tipo de tique nervoso balançando a cabeça. Tudo isso enquanto contava os detalhes daquela triste véspera de Natal. A promotoria montou um caso robusto contra o casal e estava pronta para levá-los a julgamento e pedir a pena capital. O julgamento dos dois aconteceu separadamente, e o do Joseph se iniciou em 19 de dezembro de 2014, quase um ano após os assassinatos. O Joseph contou tudo com bastante frieza, e o seu tique nervoso reapareceu enquanto ele falava com o júri. Ele chegou a esbravejar que não tinha medo de morrer e que se eles quisessem matá-lo, poderiam fazer o que quisessem, porque ele não dava a mínima. Em determinado momento, ele disse que se arrependia do que tinha feito e terminou desabafando que aquelas pessoas mereciam viver mais do que ele. A defesa, por outro lado, insistiu na tese de que ele tinha problemas psicológicos e que no momento do ataque ele estava sofrendo de um transtorno psicótico compartilhado ou induzido pela Michelle. Esse transtorno é chamado de foiadu, que eu não sei falar direito porque é um termo francês, mas significa nada mais nada menos que loucura a dois. O julgamento, pessoal, teve duração de cerca de 3 meses, e em março de 2015, Joseph Thomas McEnroe foi considerado culpado de tirar a vida de 4 adultos e 2 crianças. No entanto, o júri não concordou com a pena capital e recomendou ao juiz a sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, o que foi acatado pelo juiz. Atualmente, o Joseph está encarcerado na penitenciária do estado de Washington. Já o julgamento da Michelle teve início em janeiro de 2015, mas se arrastou até meados de 2016. No dia 4 de março de 2016, Michelle Anderson foi considerada culpada de 6 acusações de homicídio agravado em primeiro grau. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em abril de 2016. Ela está atualmente encarcerada na penitenciária feminina do estado de Washington. É isso. Valeu, Bruno, mais uma vez pelo convite. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Foi muito massa participar, viu? Um abraço e até o próximo. Pessoal, esse caso vai totalmente contra os princípios da vibe das noites de Natal e de Ano Novo, né? É um caso que a gente vê que só teve aí coisa ruim numa data tão especial para as famílias. Eu sei que não são todas as pessoas que comemoram o Natal,
mas a maioria do povo brasileiro e do pessoal que me assiste também de Portugal, de outros países, comemora essa data. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma data que tende a unir as famílias. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas não vou generalizar, porque eu sei que tem gente que não gosta do Natal. Eu quero agradecer ao Marcos, que esteve aqui comigo e me ajudou a contar esse caso aqui pra vocês. E pessoal, eu contei um caso também junto com ele lá no canal dele, e eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado para vocês irem assistir. Pessoal, o que vocês estão achando do novo cenário? Eu falei para vocês em um outro vídeo que eu não sei se eu gostei muito, mas acho que agora eu já tô me adaptando, então eu tô achando um pouco mais legal. E eu quero aproveitar esse vídeo, é claro, para desejar a todos vocês um ótimo Natal, um próspero ano novo, que as festas de fim de ano aí para vocês sejam lindas e maravilhosas. E é isso, pessoal, eu fico por aqui, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.